Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Melo do canal Plano Propulsor e nesse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre expansão e escala. Nesse vídeo nós vamos abordar realmente quais são as diferenças entre uma e outra e o quanto isso é importante para o teu negócio, o quanto é importante tu saber para conseguir tomar as decisões no teu negócio e escolher qual método, vamos dizer assim, qual plano que tu vai usar, tá? Então vamos começar aqui, ó, com a parte da expansão. Tudo que tiver na expansão aqui eu vou colocar em preto para conseguir diferenciar tanto a expansão com preto e a escalabilidade com vermelho para conseguir diferenciar. Então aqui, ó, quais são as definições de expansão? Cabe te dizer que o conceito de expansão é um conceito um tanto antigo. Muitos empresários, muita gente usava esse termo antigamente para dizer que um negócio estava indo bem. Olha, o fulano está expandindo o negócio dele. Mas ninguém nunca aprofundou muito nesses termos aí. Então eu quero te trazer aqui quais são as diferenças e também te trazer um contexto, como que muitas vezes as pessoas confundem expansão com escala e muitas vezes uma empresa tá indo num processo de escalabilidade, tá tendo ganho de escala, porém o pessoal tá falando ainda que está expandindo. Então é um pouco cultural, esse termo é um pouco mais novo. Mas enfim, no nosso canal aqui é feito para isso, é para difundir os termos da escalabilidade e fazer com que tu consiga aplicar isso no teu negócio. Bom, vamos lá. A expansão, o primeiro item aqui, claro, esses itens aqui, todos que eu estou colocando, são itens são coisas que eu criei, isso de acordo com a experiência que eu tenho. Então não tirei de livro nenhum. Mas a expansão, ela aumenta o faturamento. Aqui eu já quero te dizer isso, que ela não é uma diferença, tá? Ela não é uma diferença, isso aqui é a única coisa que tem igual. Então eu vou até grifar aqui, eu vou colocar em vermelho, que a expansão e a escala, elas aumentam o faturamento, não tem diferença nenhuma. Se tu tá fazendo um processo de expansão na tua empresa, ou tu tá fazendo um processo de ganho de escala nela, não vai mudar, o faturamento vai ter que aumentar, porque senão não estaria expandindo nem escalando, tá? Isso é bem óbvio. Segundo item, aumenta os custos. Aqui já é uma diferença bem grande. Por que que a expansão e a escala são tão diferentes? Porque a expansão, ela aumenta os custos de acordo com o faturamento. Então, imagina que tu tem duas linhas, uma linha de faturamento e outra de custo, elas aumentam da mesma forma, elas seguem a mesma escala de expansão da linha, tá? Então, os custos, eles aumentam junto. Por que que aumenta junto? Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre dou um exemplo de uma padaria, porque é o exemplo mais óbvio que eu posso te dar aqui. Imagina que o seu João tem uma padaria e ele resolve expandir o negócio dele. Ele tem uma padaria e ele resolve expandir. O que que ele vai fazer? Ele vai aumentar os custos. Por quê? Porque ele vai abrir uma segunda padaria, vai abrir uma filial dessa padaria. Então o que que vai acontecer com os custos dele? Ele vai ter 2 custos de aluguel, 2 custos de funcionários para o caixa, 2 custos de funcionários para fabricar o pão. Ele vai ter tudo duplicado. O que que vai acontecer? Ele vai ganhar mais dinheiro em quantidade, porém a margem de lucro ela vai se manter estática. Porque independente se eu vender na padaria A ou na padaria B, a margem de lucro vai ser a mesma, porque eu tenho os mesmos custos, salvo algumas diferenças de valor de aluguel, alguma coisa, mas num padrão ele se mantém o mesmo. Então o que que vai acontecer? A quantidade de dinheiro vai ser maior que ele vai ganhar, né? Porém, a margem de lucro ela vai continuar a mesma. Então aqui eu coloquei um exemplo, mas aqui pode ser várias outras coisas, não necessariamente precisa ser abrir filiais, mas eu coloquei um exemplo que é um exemplo bem básico, vamos dizer assim, da expansão. Então ela abre filiais, isso aqui não tem jeito, é mais que uma coisa comum. Então quando tu pensa em expandir, muita gente já tem isso na cabeça. Pô, eu estou pensando em expandir o meu negócio, o que me vem à cabeça? Abrir outra filial, abrir outra empresa lá no outro estado. Então isso é um conceito bem comum. Então aqui, faço uma ressalva, pode ser tanto abrir filiais quanto outras técnicas aí de expansão, tá? Então aqui nós vamos partir para a parte da escalabilidade.
Conforme eu falei, aumenta faturamento, eu já até risquei aqui porque aumentar faturamento é igual. Vai aumentar tanto na expansão quanto na escala. Eu já te falei isso. Então, segundo item aqui, diminui custos. Aqui que está o pulo do gato da escala. E por que tu precisa aplicar isso urgentemente no teu negócio? Já viu lá anteriormente que a expansão ela aumenta custos, aqui ela diminui. Por que que diminui? Porque já tem o terceiro item aqui e eu vou grifar ele porque ele é muito importante. Otimiza processos. O que que é otimizar processos? Otimizar processos é basicamente tu fazer uma análise, um planilhamento, como tu quiser chamar, uma medição de todos os processos da tua empresa, todos os setores da tua empresa. Como que eu otimizo processos? Esse aqui, aí eu quero que tu anote, porque é muito importante isso aí. Qual é o primeiro passo? Se eu tenho qualquer empresa de qualquer tamanho, qual é o primeiro passo que eu preciso ter para escalar o meu negócio? E aqui eu quero que tu anote, eu vou te lembrar de novo, eu quero que tu anote isso que é muito importante. Tu precisa otimizar os teus processos. Mas Felipe, como que eu vou otimizar os meus processos? Começa fazendo uma análise profunda de cada um. Pega cada processo da tua empresa, cada setor da tua empresa e começa a analisar se aquela quantidade de gente, principalmente gente eu estou falando aqui, se aquela quantidade de gente ela é suficiente ou não é suficiente para fazer o processo que ela tá tendo. Então planilha todos os custos que cada etapa da tua empresa, cada processo ele gasta. Então planilha esses custos e planilha também qual é o retorno de cada setor. A partir do momento que tu tiver tudo isso, todas essas informações na mão, analisa quais os setores que tu precisa tirar gente e quais os setores que tu precisa colocar gente. Porque tu precisa otimizar os teus processos. Então tu imagina, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, 5 vendedores externos. Eu tenho 5 custos com carro, com alimentação, com hospedagem, com telefone. Todos esses custos que são custos básicos, que são custos de venda, né? Então eu tenho 5 vendedores externos, vamos dizer que esses 5 vendedores vão me dar um custo mensal de 20 mil reais, 4 mil reais cada vendedor, tá? Eu otimizei o meu processo, eu olhei lá que realmente não precisava esses 5 vendedores, eu reduzi para 2 vendedores, esses 2 vendedores eles vão conseguir fazer a mesma coisa que os 5, porém com um custo bem menor. Então ao invés de gastar 20 mil reais lá nos 5 vendedores, eu vou gastar 8 mil reais. Então eu tive uma diferença aí de 12 mil reais só fazendo essa otimização de processo. Por que que isso é importante? Por que que isso é o primeiro passo? Por que que isso é o primeiro passo para a escala? Porque o conceito básico de escala, o negócio não pode precisar de ti. Tu, que é o empreendedor, o dono da empresa, o CEO, como quiser, se o teu negócio depender exclusivamente de ti no operacional para conseguir viver, essa tua empresa ela não está no primeiro passo da escalabilidade. Então, o primeiro passo é tu otimizar os processos, colocar gente competente, tirar as pessoas que estão fazendo um serviço ruim, ou então que tem gente demais no setor, criar processo demais e engessar demais a empresa. Isso é um conceito também um pouco antigo. As empresas, vamos dizer, no início aí do nosso século, elas tinham aquela ideia de multinacional, tem que criar vários processos, colocar vários setores, com aqueles escritórios gigantescos, cheios de gente trabalhando. E se provou que não é com isso que uma empresa cresce. Obviamente, quando uma empresa é gigantesca, ela precisa de bastante gente. Mas eu estou falando para ti que tem um negócio pequeno, um negócio médio, talvez tu não precise colocar tanta gente assim no teu negócio. Tu consegue otimizar ele com pessoas melhores e fazendo análise de cada processo. Bom, então tu tendo esse primeiro passo que é otimizando o processo, tu vai estar habilitado para começar o processo de ganho de escala. Sem ele, tem que voltar, dar um passo atrás e aí começar de novo essa análise de processo, porque esse é o ponto fundamental. Eu vou falar aqui agora no último aqui para a gente finalizar esse vídeo, de um gráfico aqui que eu desenhei à mão mesmo, para te mostrar qual é a diferença aqui, vamos dizer, em gráficos da expansão e escala. Expansão, essas duas linhas pretas aqui.
O que que tem aqui? A linha de faturamento e linha de custo. Tá vendo que tem duas linhas que são paralelas. Elas não oscilam, não tem uma maior e outra menor. Elas aumentam, elas ganham a escala do projeto aqui, desse plano aqui, ela ganha a escala igual. E aqui embaixo, nesse plano aqui vermelho, a gente tem o faturamento, aqui eu vou até riscar de novo aqui para tu entender melhor. Faturamento aqui e os custos aqui. Isso aqui, ó, tá vendo? Esse miolo aqui que é o pulo do gato. Aqui que tá a escala. Por que tu precisa otimizar teus processos? Porque daí essa primeira linha aqui ela vai continuar estática. Se tu não otimizar teus processos, vai acontecer a mesma coisa. Tu pode até ter algum lucro a mais, porém ela não vai crescer tanto. Ela vai continuar crescendo, ó, junto com a escala de faturamento. Então, o pulo do gato aqui na escalabilidade é esse miolo. Esse miolo aqui nada mais é do que margem de lucro. Então, se aqui na expansão eu tenho 10% de margem de lucro, aqui na escalabilidade eu posso ter 100% de margem de lucro. Por quê? Porque eu otimizei meus processos, eu não quis abrir filiais, eu não quis colocar o negócio e inchar demais o negócio, então eu otimizei, eu continuei vendendo, eu aumentei meus canais de venda, eu consegui otimizar principalmente meus canais de venda, que eu consegui colocar outros clientes na carteira também. Então isso é muito importante para tu escalar. Então tira da tua cabeça aquela ideia de que tem que abrir filiais e filiais e filiais para aumentar a tua empresa. Tu precisa otimizar ela e aumentar os teus canais de venda. Para isso, coloquei de novo, otimizar processos. Aqui parte todo o princípio da escalabilidade. Eu vou finalizando esse vídeo aqui, mas eu vou confirmar de novo aqui, vou te dizer para ti. Otimiza os teus processos. A partir do momento que tu conseguir otimizar teus processos, teu negócio vai conseguir escalar. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de diferenças aí entre escala e expansão. Se tu tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. É muito importante para a gente ouvir esses anseios de vocês. E também se tu tiver alguma ideia de conteúdo que eu possa trazer aqui para ti, que vai ser relevante para tua empresa, por favor, comenta aqui embaixo que nós vamos estudar isso aí, vamos verificar quais os conteúdos que realmente são relevantes para o canal e a gente posteriormente traz para vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.